pessoal, estamos de volta, mais um episódio, mais um momento para podermos conhecer pessoas do Nexus, pessoas que, neste caso, pessoas que eu tenho uma intimidade, uma proximidade grande, que me ajudou muito na criação do Nexus, não é? Na criação, no início do Nexus, de um novo grupo. E é isso, o nosso momento deste podcast é precisamente para isso, para nós conversarmos de uma forma leve, nos conhecermos a pessoa que está sendo entrevistada e no meio disso acabamos conhecendo um pouquinho mais do Nexus e do impacto do Nexus nas pessoas e na vida das empresas. Ana Zília, nossa contadora do Itaim, nossa membro fundadora do Itaim, bem-vinda! Obrigada, Thiago. Obrigada. Feliz de estar aqui, do convite. Muito obrigada. A Ana, como eu disse, ela é fundadora do Itaim, já foi presidente, deixou um tempo para respirar e agora foi desafiada outra vez a ser presidente e cá está à frente do Itaim novamente. Ana, mas me fala um pouquinho sobre você, para eu conhecer um pouquinho sobre a sua vida, de onde você vem. Quero sempre uma ou duas curiosidades que eu não saiba. Sim, Tem que com contar. certeza. Eu nasci em São Paulo mesmo, mas eu passei a minha vida inteira em São Bernardo do Campo, né, no ABC. Agora faz 2 anos que eu estou em Atibaia, então minha vida foi em São Bernardo. Eu tenho um filho de 32 anos, mora agora em Fortaleza. Ele gosta de ficar andando nos lugares turísticos por aí para trabalhar, né? Ele trabalha com turismo, é isso? Ele trabalha diversos. Ele vai, trabalha com Sim. turismo, ou agora ele é garçom, ele fica rodando nos lugares que tem praia. Né? Acho que ele já aproveita e já trabalha. E meu pai era contador, né? Eu comecei a fazer economia, eu fiz 2 anos na FAAP, só que eu engravidei, aí eu parei de estudar. Aí quando eu voltei, eu falei assim, eu não vou fazer economia, que eu não vi muito sentido. E aproveitei o legado do meu pai e continuei na contabilidade. Né? A E empresa cá ainda estou. existia. Você trabalhou lá ou Meu não? pai era autônomo também, ele era um autônomo, ele não tinha escritório, né? Ele trabalhava, ele tinha as empresas que ele ia fazer algumas contabilidades, né? Então, só que eu continuei, comecei a trabalhando com ele, né? Tipo, ajudando ele. Aí eu pensei, falei, é melhor eu fazer contábeis, né? Que eu vou ter o CRC, aí eu já tinha um filho, né? Bebê, falei, preciso ganhar dinheiro. Então eu achei, e aí eu segui o rumo, esse da contabilidade mesmo. E hoje é contadora com um escritório. O teu escritório continua com a sede lá em São Bernardo ou não? Não. Eu coloquei, com isso da pandemia, eu coloquei minhas funcionárias online, tá funcionando. Eu tinha uma sala lá, aluguei, tá alugada, né? E como eu fui pro interior, então tá funcionando assim, online. Online. As minhas 2 empresas são assim e acho que é o modelo mais correto Para mim tá de realmente funcionando, fazer então isso. tá ótimo. Você já tem que vir para São Paulo, para São Bernardo, imagina? Exatamente. Não dá. E ela é contadora do Nexus. Então, esse Sim, um orgulho. é uma coisa exclusiva desde o início que ela é nossa contadora no Nexus. Muito Sim. bom, obrigado. Mas eu ainda não soube curiosidade. Curiosidade mesmo, eu ainda não soube. O que é que consegues tirar aí da cartola? Curiosidade, deixa Você eu torce ver. pela Portuguesa, por exemplo? Não torço por torce time nenhum. Porque eu acho uma coisa tão intensa futebol. Aí eu falei, não, eu ia sofrer demais. Não quero isso para mim. Eu falei, não quero isso pra mim. Aí eu não torço por time nenhum. Quando tem Copa é pelo Brasil e não torço por time nenhum. Curiosidade, deixa eu ver. O Zé Carlos, eu conheci ele, eu trabalhei no escritório dele. Aí ele era contador. Contador e trabalhava no escritório. Ele tinha um escritório, eu fui trabalhar para ele, no escritório dele. Né? Agora já estou gostando. Agora nem é só novidade, já é fofoca mesmo. Aí já é uma fofoca. Aí ele já estava separado, aí eu fui trabalhar para ele, aí a gente tá junto há 25 anos, é por aí. Aí o meu filho era pequeno, ele já tem um filho também, que é mais velho, né? E aí junto a gente falou, não, 3 crianças vai ficar muito caro pra gente sustentar. Aí nós ficamos só com os 2 e junto a gente não tem nenhum filho. Maravilha. E a gente tá aí todo esse tempo.
E nós amamos o Zé Carlos, o arcanjo que nós falamos, porque ele já foi durante muito tempo membro do Nexus e é um cara também um empreendedor. Ele pôs na cabeça de que ia montar uma empresa de alimentação, na área da alimentação, com carne de porco, e aí está montando e aí está desenvolvendo todo esse desafio, esse sonho dele. É realmente bonito de acompanhar essas coisas. Então agora fui eu que contei uma curiosidade para todo também. mundo sobre a Ana. Nós gostamos muito do Arcanjo. Quem sabe ele volta, quem sabe ele nos Ele tem ajuda a saudades. montar o Nexus Campinas. Eu já falei com ele, não é? Uhum. De vez em quando eu falo com ele sobre isso. E então aí você montou a sua contabilidade. Hoje você tem. Qual é o teu foco? Algum foco específico da contabilidade? É quantas pessoas, quantos clientes vocês acompanham? Como é que é um pouquinho? Me fala um pouquinho da Nós empresa. somos em 5 pessoas, né, que tocam o escritório. Eu devo ter na média de 40 clientes. Né? Então, meu foco assim, acabei ficando, como o escritório não tem um grande porte, é pequenas e médias, né? Mas a atividade mesmo eu não tenho um nicho. Não tenho. Acaba sendo mais serviço, né, que são as pequenas empresas, né? A maioria é serviço. Tem algumas maiores que é construção civil, mas a maioria é serviço. Quantas do Nexus? Nossa, olha, eu acho que quase 10, uns 7 com certeza. Ou seja, quase 25% dos clientes são do Nexus. E fora as indicações que Claro. eu tenho de serviço. Eu tenho um cliente que eu já falei para você várias vezes. Já falei lá nas reuniões. Ele veio de uma ex-membro, tá? Então ele agora, eu fazia só imposto de renda dele, pessoa física, ele já veio com todo mês. Então, fora os que ainda parece que ainda de membro até que já saiu. Não, é fantástico. Eu digo isso, da minha experiência também é isso. Tenho um percentual grande que acaba vindo do Nexus. Eu sempre digo que o Nexus é muito mais do que fazer negócios, mas nós não nos podemos esquecer nunca que também é fazer negócios. Ah, sim. E temos que fazer isso e fazer bem isso, porque realmente é um ambiente muito, muito bom e muito especial. E principalmente quando são relações de longo prazo, como é o caso da contabilidade, como é o caso dos seguros ou outros, em que você tem uma continuidade. É fantástico, porque você vai criando ali uma relação e uma continuidade e uma carteira de relacionamento dentro do Nexus, não é? Sim, sim. Você conheceu o Nexus através do Tubino ou foi você que trouxe o Tubino? Não, eu que trouxe o Tubino. Você que trouxe o Tubino. Eu conheci no LinkedIn o Nexus. Eu fiz um curso de LinkedIn e eu segui a professora, que era a Denise, que ela era lá de Moema. Aí um dia eu segui um grupo de empresários. Falei, nossa, o que será que é isso? Aí eu fui um dia de manhã, eu lembro até hoje, estava tão frio esse dia. Juro, frio. Imagina, eu saí de São Bernardo para ir para lá. E o Zé Carlos me deu atenção. Ele falou, vou te deixar lá, que eu tenho outras coisas para fazer. Me deixou lá na porta, eu fui embora. Não deu atenção pro esse grupo e tal. Aí eu fui lá, aí eu falei com você, né? Que você falou, não tem mais... Aqui já tem contador, eu estou formando Itaim, que depois que nós fomos lá no seu QG. Lá no Santo Grão. No Santo Grão. Aí eu fui lá, depois dessa reunião do Santo Grão, aí eu fui falar com o Zé Carlos. Falei, não, eu tenho que entrar. Eu falei, eu tô sentindo uma coisa, sabe? Eu falei, eu tô sentindo que vai. Eu fui morrendo de medo, porque na época eu não conseguia nem falar direito com as outras pessoas. Eu tinha um receio, assim, de me comunicar. É um desafio para você. Muito grande, muito. Tanto que no dia eu lembro que você falou assim, liderança, a gente forma uma liderança e cada membro, né, que quiser pode ajudar. Eu falei, eu vou ficar na recepção. Eu lembro-me. E você era a primeira a chegar ao Itaim, vinha lá de São Bernardo, era a primeira a chegar recepcionando todo mundo. Agora eu lembrei, olha que boa. Aí eu falei, eu quero ver agora eu ter timidez, eu tenho que falar com todo mundo. Falei, um desafio que eu já coloquei. E eu chegava às 6h30, né? Às vezes até um pouquinho antes. Uma vez a porta subiu, eu já estava lá dentro, que eu entrava do lado, que era no vidro do van. O Faustinho olhou e falou, não é possível que você está aí dentro, você está dormindo aqui dentro. Eu falei, não, é que eu chego cedo, né? Porque era meu rodízio e tal. Então, aí tô desde 2019. Desde 2019. 6 anos. 6 anos. É fantástico, maravilhoso.
Muito. O Nexus eu sempre falo, Me fala. Essa era a minha próxima pergunta. já Como é que cortei. foi impactou, como é que o Nexus te impactou? Qual a importância que tem sido, para além desse desenvolvimento que você mesmo falou, mas como é que fala um pouquinho mais sobre isso? Porque é que uma pessoa deve, na verdade, baseado na tua experiência, porque é que uma pessoa deve fazer parte, deve ser membro do Nexus? Então, vou nem falar o pessoal, né, que eu já falei que é desenvolvimento pessoal. O profissional, eu tenho antes do Nexus e depois do Nexus. Mudei totalmente o meu escritório, porque eu passei a ver ele como uma empresa. E antes era só, era um ganha-pão. Eu não via ele como um CNPJ, uma empresa séria. Depois do Nexus, porque lá também tem vários empresários que tem o mesma, sofre como a gente, né? No Brasil a gente fica meio sozinho. Então lá no Nexus não. Então eu me encontrei nisso, né? Nesse apoio de todo mundo e falar assim, não, meu escritório é pequeno, mas tem várias pessoas que também estão passando por várias necessidades, problemas que a gente passa, né? Então isso você já falou para não é só comigo. Né? Então vamos resolver isso. Não vou me acomodar nisso de falar que eu sou pequeno. Né? Então, isso já fez eu ver a minha empresa como uma empresa séria. E as indicações, né? Aí a Ana Paula Duarte, que até já saiu, ela fez uma indicação para mim que, meu Deus, foi um serviço de 100 mil reais. Então, para mim, meu escritório estava muito pequenininho. E ela falou assim para mim, você precisa cobrir uma chefe lá do departamento fiscal, que ela vai sair de licença, 10 meses. Tem que falar inglês. Eu falei, eu não falo fluente. Para ir trabalhar assim, falei, infelizmente. Ela falou, mas você vai falar. Ela falou, Você vai falar. você vai. Esse é para você esse serviço. Eu falei, Ana Paula, por favor, assim, uma reunião eu não vou tocar, não imagina. Aí ela arruma alguém que você conhece só para pôr no currículo. Se você precisar, você chama essa pessoa. Eu tinha uma amiga fluente, coloquei ela. E a Ana Paula fez que eu fechei o contrato. E, na verdade, depois nem precisei do inglês. Né? Então, isso já me deu, além do dinheiro, né, que é maravilhoso, me deu uma segurança de falar assim, nossa, eu consigo, mesmo numa multinacional, né? Eu entrei aqui pequenininha, né? Então eu tenho essa capacidade. Então no Nexus você consegue ver que você é capaz, aflora isso, né? Essa sua experiência. Fala essa parte final. Você estava falando que começou a passar o helicóptero, ele treme todo o microfone. Aí ficou tipo. Porque já aconteceu várias vezes. Só se é por ser aqui este mármore, se calhar oscila mais com a vibração. Você consegue fazer esse Eu nem lembro o que eu falei. Não, deixa, eu corto. Foi depois que você falou, dinheiro é legal, não sei o quê, e aí começou. Tá, eu vou falar e depois, se for qualquer coisa, você corta, né? É que então, é importante o dinheiro, óbvio, mas me mostrou que eu mesmo, me achando um escritório pequeno, eu tinha uma capacidade, né, de atender uma multinacional. Então, o Nexus é isso, é aflorar o melhor de você, da sua empresa. Maravilhoso. Eu adoro estas histórias de saber. E foi bom que você recordou, porque eu sabia dessa história, não é, da Ana Paula, e realmente é uma história até de superação, não é? Porque eu acredito que foi um desafio grande para você, um medo de estar à frente de uma coisa dessas. E é isso que nós acabamos tendo na nossa vida como pessoas e como empreendedores, e que no Nexus nós nos proporcionamos a isso. Ser presidente, como é que é ser presidente? Você gosta de ser presidente? Quando eu da outra vez estava na pandemia, né? Eu fiquei só no online. Não sei, eu estava ainda meio travada. Mas dessa vez a Fernanda me chamou, eu falei, Fernanda, eu não quero. Porque eu sempre estava fazendo parte de alguma coisa, eu estava no negócios. Eu falei pra ela, eu vou sair agora, não vou fazer mais nada, não. Ela, não, presidente. Eu falei, chama a Silvia. Não, a Silvia falou que da próxima vez. Eu falei, não tem mais ninguém? Aí eu falei, não vou deixar o grupo, né? Aí eu falei, tá bom, mais um desafio que é no presencial. Sabe que eu tô gostando bastante. Eu gosto mais do presencial. É muito melhor. O presencial é outra coisa. Eu gosto do né? presencial. Eu gosto. Eu até achei também que ia ficar meio travadona, mas eu gosto bastante. Bastante. Agora, ser presidente, muito mais do que liderar uma reunião, é liderar ou conduzir uma reunião, é liderar uma equipe. E isso é um desafio que nem que nós,
quase ninguém é preparado, quase ninguém tem formação para fazer isso. É uma coisa que você gosta, você tem habilidade de fazer isso? Como é Isso que eu já é? tenho mais um pouco de dificuldade. Isso eu tenho dificuldade. É um desafio para você. Muito grande, muito grande. Porque até estava falando um dia numa reunião, falei, somos adultos, e como que eu chamo a atenção de adultos? E como que eu falo assim, não é chamar atenção, mas falar, ai, faz assim, faz de outro jeito. É muito delicado, né? Esse é um desafio, sim. Você usa, no bom sentido, muito a liderança para conseguir suprir os desafios que você tem, para conseguir fazer uma boa liderança, porque um dos papéis, às vezes, nem é o que nós fazemos, é de nós conseguirmos envolver outras pessoas para conseguir fazer. E isso é um desafio grande. Então não é só a relação com o membro, é a relação com a liderança para a liderança conseguir conduzir o membro. Sim, sim. Porque você tem que dar direcionar, né? Direcionar aquilo. Então, esse acho que é o maior desafio, não é nem no dia da reunião, de apresentar a reunião, né? É isso que aí às vezes é um desafio grande. E o Itaim, o que é que vai ser o Itaim no final do teu mandato? Tu tens já partilhaste com o grupo, ou com a tua liderança, ou na tua cabeça, que conquistas é que tu queres alcançar durante o teu mandato? Eu quero aumentar o número de membros, né? Porque a gente sempre patina 20, 22, 23, volta 20, a gente fica nisso, né? O Itaim sempre é isso. Eu queria chegar, sabe? A gente lá, meta 30, mas tá, né? É um desafio muito grande. Convidar, porque a maioria dos membros são antigos, né? Que nem eu falei. Tem uma comunidade antiga, né? Eu chamei o Tubino, né? O Tubino já colocou bastante gente. Aí o Zé Carlos ainda brinca, chamamos o Tubino e ele montou o Itaim, porque ele trouxe muita gente. Então a gente fica começando a ficar sem pessoas para chamar, nós que somos antigos lá, né? Então esse é um dos desafios, é aumentar o número de membros, e claro, né, para isso você tem que levar convidados, Claro. né? Você tem que levar convidados. Então o que eu queria, pelo menos 25, 27 membros quando eu sair, né? Porque de faturamento a gente é bom, vai bem, né? Mas então o desafio é esse, é crescer mesmo, crescer o número de membros. Muito bom. Ana, chega no final, eu queria ficar aqui no papo, mas chega no final e agora vou pedir para você fazer a sua mensagem final, que já é tradicional no nosso podcast. Fala com a tua equipe, inspira a tua equipe, dá a mensagem que tu quiseres para eles. A câmara é tua. Itaim, nós podemos muito mais, porque a gente vê números lá, a gente fala assim, tá bom, a gente está faturando. Não, mas se a gente está faturando com o número de membros que a gente tem hoje, a gente consegue muito mais. Então, nós temos sempre um potencial muito grande. Todas as pessoas do Itaim têm. Então, é isso, né? Você tem que ir atrás do seu máximo, né? Esse é o recado, eu acho. Maravilha. Gente, mais uma vez estivemos aqui num papo fantástico com a minha querida amiga de longa data do Nexus, Ana Zília, que esteve aqui connosco. Nós conhecemos um pouquinho da história dela, trocamos aqui umas novidades, umas coisas que nós não sabíamos e partilhamos um pouco da história dela e da experiência dela do Nexus, dentro do Nexus. E assim é, mais uma vez, muito obrigado, Ana, muito obrigado Obrigada a você. e até à próxima. Tchau, tchau. Obrigada.